Os melhores contos. Produção, edição e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor. O grande escritor Arthur Conan Doyle nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 22 de maio de 1859. Formou-se em medicina pela Universidade de Edimburgo em 1885, quando montou um consultório e começou a escrever histórias de detetive. Um estudo em vermelho, publicado em 1887 pela revista Beaton's Christmas Annual, introduziu ao público aqueles que se tornariam os mais conhecidos personagens de histórias de detetive da literatura universal: Sherlock Holmes e o Dr. Watson. Com eles, Conan Doyle imortalizou o método de dedução utilizado nas investigações e o ambiente da Inglaterra vitoriana. Seguiram-se outros 3 romances com os personagens, além de inúmeras histórias publicadas nas revistas Strange, Collier's e Liberty, e posteriormente reunidas em 5 livros. Outros trabalhos de Conan Doyle foram frequentemente obscurecidos por sua criação mais famosa, e em dezembro de 1893 ele mata Sherlock Holmes, junto com o vilão Professor Moriarty, tendo a Áustria como cenário no conto O Problema Final, transcrito nas memórias de Sherlock Holmes. Holmes ressuscitou no romance O Cão dos Baskerville, publicado entre 1902 e 1903, e no conto A Casa Vazia, de 1903, quando Conan Doyle sucumbiu à pressão do público e revelou que o detetive conseguiria burlar a morte. Conan Doyle foi nomeado cavaleiro em 1902 pelo apoio à política britânica durante a guerra na África do Sul, recebendo o título de Sir. Antes de morrer, converteu-se ao espiritismo, participando de várias sessões espíritas na Grã-Bretanha e Estados Unidos. Morreu em 1930 na Inglaterra. De Arthur Conan Doyle, Bazar no Campus. Certamente ajudaria, disse Sherlock Holmes. Assustei-me com a interrupção, porque meu companheiro estivera tomando café da manhã com a atenção inteiramente concentrada num jornal que estava apoiado no bule de café. Olhei para ele e encontrei seus olhos fixos em mim com a expressão meio divertida, meio interrogativa, que em geral assumia quando sentia que marcara um tento intelectual. Ajudaria o quê? Perguntei. Sorriu ao apanhar o chinelo no console da lareira e retirar dele suficiente fumo para encher o velho cachimbo de barro que ele invariavelmente arrematava o café da manhã. Uma pergunta bem característica, Watson, respondeu. Não se ofenderá, estou certo, se disser que qualquer fama de argúcia que eu possa ter foi inteiramente conquistada pela sua capacidade admirável de servir de espelho para me refletir. Já não ouviu falar de debutantes que insistem na feiura de suas damas de companhia? Há uma certa analogia. A nossa longa convivência em Baker Street criara essa intimidade despreocupada em que se pode dizer muita coisa sem que o outro se ofenda. No entanto, reconheço que me senti mortificado com este comentário. Posso ser muito obtuso, eu disse, mas confesso que não consigo perceber como descobriu que fui convidado para ajudar no bazar da Universidade de Edimburgo. Precisamente, a carta acabou de chegar e não falei com você desde então. Contudo, disse Holmes, recostando-se na cadeira e juntando as pontas dos dedos, me arriscaria a sugerir que a finalidade do bazar é ampliar o campo de cricket da universidade. Encarei-o com tanto espanto que ele vibrou de riso silencioso. O fato é, meu caro Watson, que você é um excelente objeto de estudo. Nunca é blasé. Reage instantaneamente a qualquer estímulo externo. Seus processos mentais podem ser lentos, mas não são nunca obscuros. E descobri durante o café da manhã que me proporcionava uma leitura mais fácil do que o editorial do Times diante de mim. Ficaria contente em saber como chegou às suas conclusões. Receio que minha boa disposição em dar explicações tenha comprometido seriamente a minha reputação. Mas, neste caso, o encadeamento do meu raciocínio baseou-se em fatos tão óbvios que nem posso me atribuir qualquer crédito. Você entrou na sala com uma expressão pensativa, a expressão de um homem que debate alguma coisa mentalmente. Na mão trazia uma carta.
Ora, noite passada você se recolheu no melhor dos humores, então ficou claro que era a carta em sua mão que provocara a mudança de ânimo. Não, isso é óbvio. Tudo se torna óbvio uma vez que é explicado, meu caro. Naturalmente, perguntei-me o que conteria a carta que pudesse afetá-lo dessa maneira. Quando você entrou, segurava o envelope com o lado da aba voltada para mim e vi uma espécie de escudo que já observei em seu velho boné de cricket. Estava claro, portanto, que o pedido vinha da Universidade de Edimburgo, ou de qualquer clube ligado à universidade, claro. Quando chegou à mesa, pousou a carta junto ao prato, com o endereço para cima, e foi olhar a fotografia moldurada do lado esquerdo do consolo da lareira. Espantava-me ver a precisão com que observara os meus movimentos. E o que mais? Perguntei. Comecei por observar o endereço e descobri, mesmo a uma distância de quase 2 metros, que era uma comunicação não oficial. Isso se depreende do uso da palavra doutor no endereço, a qual, como bacharel de medicina, você não tem direito legal. Sei que os funcionários das universidades são pedantes no uso correto dos títulos, e pude assim dizer com segurança que a sua carta não era oficial. Ao voltar à mesa, virou a carta e me permitiu perceber que o anexo era impresso. Ocorreu-me pela primeira vez a ideia de um bazar. Já pesara a possibilidade de ser um comunicado político, mas me pareceu improvável devido ao marasmo das presentes condições políticas. Ao retornar à mesa, seu rosto ainda guardava a mesma expressão e ficou evidente que o exame da fotografia não alterara a corrente de seus pensamentos. Nesse caso, deviam prender-se ao mesmo assunto em questão. Voltei a minha atenção para a fotografia, portanto, e vi imediatamente que o retratava como membro dos 11 da Universidade de Edimburgo, tendo ao fundo o pavilhão e o campo de cricket. Minha pequena experiência de clubes de cricket me ensinou que depois das igrejas e dos cavalarianos, eles são a organização mais endividada do mundo. Quando já à mesa ouvi tirar um lápis e desenhar no envelope, convenci-me de que estava procurando imaginar alguma obra projetada que deveria ser custeada pelo bazar. Seu rosto ainda demonstrava alguma indecisão, de modo que pude interrompê-lo para aconselhar que ajudasse numa causa tão meritória. Não pude deixar de sorrir com a extrema simplicidade de sua explicação. Naturalmente, não podia ser mais fácil, comentei. Meu comentário pareceu irritá-lo. Posso acrescentar que o auxílio que lhe pediram foi o de escrever no álbum deles e que já decidiu que o presente incidente será o assunto do seu artigo, é claro. Mas como? Exclamei. Não podia ser mais fácil e deixo a solução desse mistério à sua própria inventividade. Entre mentes, acrescentou erguendo o jornal. Vai me desculpar se volto à leitura dessa notícia muito interessante sobre as árvores de Cremona e as razões exatas de sua superioridade na fabricação de violinos. É um desses probleminhas estranhos à minha atividade aos quais, por vezes, me sinto tentado a voltar minhas atenções. Cerca de 2 ou 3 dias depois, observando meu companheiro atentamente desde que sentara à mesa num café da manhã, por acaso Holmes ergueu os olhos e me surpreendeu ao observá-lo. Muito bem, Watson, em que está pensando? Perguntou. Em você? Em mim? Holmes estava pensando na superficialidade de seus truques e na maravilha que é o público continuar a mostrar interesse neles. Concordo com você, disse Holmes. De fato, tenho lembrança de ter feito um ou outro comentário semelhante. Seus métodos, continuei, são facilmente assimiláveis. Sem dúvida, respondeu Holmes, sorrindo para mim. Talvez queira me dar um exemplo desse método de raciocínio. Será um prazer, disse. Posso afirmar que você estava muitíssimo preocupado quando acordou esta manhã. Excelente, excelente. Como poderia saber disso? Porque habitualmente você é um homem asseado e, no entanto, esqueceu de se barbear. Deus, que perspicaz! Eu não fazia ideia, Watson, que você fosse um aluno tão aplicado. Será que o seu olho de lince detectou mais alguma coisa? Claro que detectou. Você tem um cliente chamado Barlow e não teve muito êxito no caso. Deus, como poderia saber disso? Vi o nome dele no envelope. Quando abriu, soltou um gemido e meteu o envelope no bolso com ar preocupado. Admirável, admirável. Você é realmente muito observador. Mais alguma coisa? Receio que tenha andado especulando financeiramente também. Como poderia afirmar isso, Watson? Você abriu o jornal, procurou a página financeira e soltou uma exclamação de interesse. Bom, é uma observação muito inteligente, Watson. Mais alguma coisa?
Sim, Holmes, você vestiu paletó preto, ao invés do robe de chambre, o que indica que está esperando uma visita importante daqui a pouco. E mais alguma coisa? Não duvido que poderia descobrir outros pontos, Holmes, mas só vou falar destes, para lhe mostrar que há poucas e outras pessoas no mundo que podem ser tão inteligentes quanto você. E outras nem tanto, disse Holmes. Devo admitir que são poucas, mas receio, meu caro Watson, que não devo incluí-los entre essas últimas. O que quer dizer com isso, Holmes? Bom, meu caro amigo, receio que suas deduções não tenham sido tão felizes quanto eu gostaria que fossem. Pena. Quer dizer que eu estava enganado? Um pouco, receio. Examinemos os pontos por ordem. Não me barbeei porque mandei afiar minha navalha. Vesti o paletó porque, infelizmente, tenho uma consulta com o dentista hoje cedo, e o nome dele é Barlow. E a carta destinava-se a confirmar esta consulta. A página de cricket é ao lado da página financeira e abria para descobrir se o Surrey continuava a manter vantagem sobre o Kent. Mas continue, Watson, continue. É um truque muito superficial e, sem dúvida, logo será capaz de aprendê-lo. Vocês ouviram Bazar no Campus, de Arthur Conan Doyle. Os melhores contos. Produção, edição e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor.